Então, meus irmãos, hoje nós, prosseguindo com o estudo sobre o momento do arrebatamento da igreja, este é um assunto que tem várias posições e hoje nós queremos trazer as correntes que trabalham com a ideia do momento em que o arrebatamento ocorre. Algumas colocações antes de entrarmos diretamente nas correntes. Algo para reflexão que nós colocamos é sobre a dispensação da graça. E lá em Efésios 3, de 2 a 5, fala sobre esta dispensação como um mistério, que Paulo, ele é que trabalha a ideia de mistério para a dispensação da graça. E ele fala desse mistério que é essa junção, judeus e gentios, num corpo místico, que é a igreja, o corpo de Cristo. E o que nós colocamos é a dispensação da graça, ela começa em Atos 2. Ela é posterior à 69ª semana de Daniel, que está na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, assentado no jumentinho, e é registrada pelos evangelistas. E no ano, entre o ano 32 e 33, ocorre esta 69ª semana. E aí, a 70ª, ela é deslocada para frente, para uma visão futurista ou escatológica, porque ela foi dada lá num conjunto. Nós ainda vamos estudar as 70 semanas de Daniel, e a 70ª ela fica para o período final, para o período do escatom. E a igreja, a dispensação da graça, ela começa posterior à 69ª e ela termina precedendo a 70ª. Então, como nós vemos Paulo dizer que a dispensação da graça é a dispensação da igreja, fica meio complicado a dispensação da graça findar-se e não adentrar a 70ª semana, e a igreja adentrar saindo da dispensação da graça. Então, a nossa ideia é, se a dispensação da graça é a dispensação da igreja, ela começa em Atos 2 e termina antes da tribulação, que é um período diferente da dispensação da graça. A era da igreja deve terminar antes da tribulação, junto com o arrebatamento. É uma argumentação, mas que nós não colocamos nas razões. Estamos trazendo 17 razões pelas quais acreditamos que o pré-tribulacionismo seria a corrente mais viável no processo. Quando dizemos acreditamos, estamos falando numa linha da majoritária do grupo. O pré-tribulacionismo tornou-se parte da escatologia dispensacionalista normativa. O que quer dizer isso? É que o dispensacionalismo normativo é o clássico e o revisado. É, é o clássico e o revisado. Então, como saber que se a dispensação da graça ela ocorre ela termina no período antes da 70ª semana de Daniel? É o próprio conjunto das 70 semanas, que diz que as 70 semanas foram dadas para a nação de Israel, e o apóstolo Paulo, em capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos, ele dá a entender que Israel vai sair, a igreja estaria dentro do conjunto da plenitude dos gentios. Então, quando a plenitude dos gentios entrar, aí entendemos o arrebatamento da igreja acontecer, aí o Israel que foi endurecido em parte, agora esse Israel passa a ser trabalhado com a 70ª semana de Daniel. Então, com a 70ª semana de Daniel. Então, como as 70 semanas foram dadas para Israel, conforme é dito lá em 9:24 do livro de Daniel, e quando a gente faz o cômputo de 445 a.C.
até o ano 32, quando o Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, e quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, se cumpre a 69ª semana, e como Israel rejeitou, e a 70ª não veio direto, não se encaixou direto, a 70ª teve que ficar em outra parte, ou seja, as 70 semanas de Daniel, elas são divididas em 3 estágios, 7 semanas é o primeiro estágio, que dá 49 anos, mais 62 semanas, que são as 62 semanas para a reconstrução do templo e da cidade, estão no primeiro estágio, construção do templo e da cidade, 49 anos, 7 semanas. Aí depois vem mais 62, que dá 69. 7 mais 62, 69. E aí essa 69ª se cumpre na entrada triunfal de Cristo, no seu ministério, e ele na segunda-feira, e depois ele, na semana da sua morte, ele morre ali. Então, na profecia de Daniel, diz que o Messias será morto, e depois fala do ano 70, do povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Então, quando a gente pega a entrada da igreja, e a 70ª não se cumpriu, então a dispensação da graça entrou no intervalo, ela não entrou dentro da 69ª semana, ela não entrou, porque Jesus entrou triunfalmente na segunda-feira, e depois ele morre, no domingo ele ressuscita, e aí, depois da sua ressurreição, ele fica 40 dias na terra, e depois dos 40 dias, a igreja ainda, para nascer 10 dias depois, e não só a igreja, a dispensação da graça também 10 dias depois, aí vem o seguinte, esse período de intervalo é o período da dispensação da graça. Quando a 70ª semana entrar, não tem mais dispensação da graça. E aí é interessante que até os estudiosos do assunto, os teólogos que analisam o todo, eles não entendem que a 70ª semana de Daniel tem a dispensação da graça. É pela ação do Espírito Santo mesmo. A gente olhando Apocalipse 6 até o 19, a gente não vê a ação do Espírito Santo ocorrendo do jeito que ocorre nas epístolas, né? Do jeito que ocorre em Atos, na história da igreja, na vida da igreja. Forma de batismo, selo, penhor, unção e plenitude. E a gente não vê essa ocorrência. Então, se a dispensação da graça termina antes da 70ª semana de Daniel, há essa probabilidade de que o arrebatamento também esteja vinculado à dispensação da igreja. O pré-tribulacionismo os santos da grande tribulação vão se converter através das duas testemunhas e através dos 144 mil. Eles são os encarregados, não, mas o Espírito Santo estará na terra, não tem, o Espírito Santo não vai sair da terra, de maneira nenhuma. O Espírito Santo vai mudar a sua ação, assim como no Antigo Testamento, não é nem assim como, eu não gosto nem do assim como, mas tem. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento todo, uma cobertura aí de 4.004 anos, mais ou menos, e ele atuava na terra de uma forma diferenciada do que ocorre na Era da Graça. A Era da Graça é muito distinta da era do período do Antigo Testamento. Então, quando Jesus diz assim, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Convém que eu vá, não os deixarei órfãos, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, eu vou enviá-lo. Mas é bom a gente entender que Maria era cheia, tem momentos lá, Maria cheia do Espírito Santo, João Batista cheio do Espírito Santo desde o ventre, Jesus cheio do Espírito Santo diversas vezes, então o Espírito Santo atuando na terra, na vida de João Batista, na vida de Maria, na vida de Jesus Cristo, e até mesmo na vida de Simeão. Então, tem muita gente, o Espírito Santo atuando. O próprio Davi disse assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. E, entretanto, o próprio Senhor Jesus Cristo trabalha uma ideia que fica parecendo que o Espírito Santo não está na terra, porque ele diz assim: se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Mas de que maneira? Ele disse: o Espírito Santo já está com vocês
está com você, o Espírito da verdade que o mundo não vê nem conhece, ele estará em vós, ele habita convosco e estará em vós. Então, o Espírito Santo tinha uma ação especial no Antigo Testamento e o Espírito Santo vai ter uma ação, e temos uma ação muito diferenciada na igreja, principalmente no aspecto de batismo, selo, penhor, unção e plenitude, que foi o que aconteceu em Atos 2. E depois que no período tribulacional vai ser um período de derramamento do Espírito Santo. Joel 2 não se cumpriu em Atos 2. Joel 2 é uma aplicação em Atos 2. Então, Joel 2 vai começar a se cumprir, a nova aliança vai começar a se cumprir na tribulação. Os judeus vão ter uma ação impressionante do Espírito Santo na tribulação. Eu creio essas diferenças assim. O Espírito Santo, ele atua de um jeito em todo o Antigo Testamento, atua de outro jeito em todo o período da igreja e atuará de outro jeito na tribulação e no milênio, principalmente ali, começando com as duas testemunhas, que com certeza essas duas testemunhas serão muito cheias do Espírito Santo. O pessoal do 144 mil, uma ação do Espírito Santo, muito forte neles, e aquela multidão, os mártires da tribulação também, os mártires da tribulação, morrer, ser decapitado sem o Espírito Santo, é complicado. Então, o Espírito Santo vai ter uma atuação e vai ter um derramamento, porque Ezequiel 37, o vale de ossos secos, que é Israel, recebendo o enxerto, as carnes, e agora aquele vale recebendo as carnes, e depois Deus colocando, tirando o coração de pedra, colocando o Espírito, e aí Deus começa a fazer a transformação na vida dos judeus. Então, vai ter selo do Espírito Santo, vai ter penhor, vai ter enchimento, só não vai ter batismo, porque o batismo forma o corpo, a igreja. Não vai ter batismo e não vai ter unção, porque a unção torna a igreja noiva de Cristo. Então, não vai ter batismo, não vai ter unção, mas vai ter, e no milênio mais ainda. O milênio, a nova aliança Deus vai trabalhar, e uma das promessas da nova aliança é dar o Espírito aos salvos de Israel e gentios também, do período. Aí, originalmente, isso foi devido à ênfase dos primeiros escritores e mestres na iminência do retorno do Senhor. Mais recentemente, é algo ligado à concepção dispensacional do caráter distinto da igreja. Aí eu quero colocar para os irmãos, vou ainda andar um pouquinho, mas lá na frente a gente vai trabalhar essa ideia de iminência do retorno de Cristo. A iminência é algo muito interessante. Márcio, pode passar para o próximo slide, a gente vai dar alguns conceitos aí para os irmãos, para entendermos as correntes. Claro que, como vamos defender a corrente do pré-tribulacionismo, a gente vai se deter mais nela, mas aqui nós vamos também fazer exposição de cada corrente. Então, a primeira que nós destacamos aqui é o pós-tribulacionismo, corrente escatológica que advoga a permanência da igreja na tribulação, ou seja, o arrebatamento se dará após o governo do anticristo. Essa ideia, irmãos, ela varia. A corrente é essa. O arrebatamento é depois da tribulação. É depois da tribulação. Mas varia o quê que o pastor Evaldo quer colocar? É que a ideia de tribulação entre os pós-tribulacionistas, ela varia. Então, quem é pré-milenista, pré-milenista, que eu quero dizer aqui, é o pré-milenista histórico. O pré-milenista histórico. Todo pré-milenista histórico é a corrente que segue o George Eldon Led. Todo pré-milenista histórico é pós-tribulacionista. E todo aliancista e reformado é pós-tribulacionista. Então, o que é que vai variar aí? Para o aliancista, ele não vê. Aí a questão é a 70ª semana de Daniel. Vai variar nesse aspecto. Então, tem pós-tribulacionista que acredita que a igreja passa pelos 7 anos de tribulação, porque acredita na 70ª semana de Daniel ainda por cumprir-se.
mas a maioria dos aliancistas, ou quase a totalidade dos aliancistas e reformados, não acredita em 7 anos de tribulação. Eles têm uma visão seguinte: eles acreditam que os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel se cumpriram no ministério de Cristo. Quando Cristo foi batizado, quando Cristo foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo, então ele, o Cristo, é o príncipe do capítulo 9, versículo 27, o príncipe com P minúsculo, porque lá tem um príncipe com P maiúsculo, que a gente acredita que é Cristo, e o texto diz, o príncipe ungido, e tem um príncipe com P minúsculo, que a gente acredita que é o anticristo, mas o aliancista, ele não acredita. Ele olha para o verso 27 e diz, esse príncipe aqui é Cristo, ele faz aliança com Israel, porque diz ele fará aliança com muitos, aliás, ele faz aliança com a igreja, que é o Israel. Muitos ali é a igreja, e aí ele cita a ceia, Jesus Cristo dizendo, esse é o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Ele vincula muitos ali com a igreja. A gente crê que quem crê na os 7 anos, acredita que o anticristo é o príncipe, e que ele fará aliança com muitos judeus. Muitos ali seriam judeus, por uma semana, que é 7 anos. O aliancista diz, não, aqui esse príncipe é Cristo, ele 3 anos e meio de ministério dele, então são a primeira parte da semana, e ele faz um pacto com a igreja, e ele faz cessar os sacrifícios, quando diz que ele faz cessar os sacrifícios e oblações, para a gente, é um templo de Israel construído, e o anticristo permitindo que Israel faça os sacrifícios, e no meio da semana, Israel quebra, o anticristo quebra o pacto com Israel e faz cessar no sentido de proibir. Para o aliancista, não é proibir, é que Cristo ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e automaticamente ele, com o sacrifício dele, ele rasgou o véu e ele acabou com os sacrifícios de animais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, que Jesus fala, para a gente tem um outro contexto de que é o anticristo lá em Jerusalém, é a imagem da besta no templo, é o anticristo também com o trono no templo de Deus. Eles acreditam que a abominação da desolação pode ter havido pode ter referência com o sacrifício de Cristo na cruz. E eles fazem o seguinte: eles pegam os outros 3 anos e meio e eles botam da ascensão de Cristo até a segunda vinda. Eles fazem uma interpretação misturada, literal e alegórica. É muito complicado isso, porque ninguém tem essa autoridade de literalizar uma passagem e alegorizar a outra dentro do mesmo contexto. Então, se são 7 anos, ou alegoriza tudo, ou espiritualiza tudo, porque você dizer que é 3 anos e meio no ministério de Cristo, e depois você dizer que aqui é 3 anos e meio, e depois 2.000 anos ou mais, até a volta de Cristo, é muito complicado a gente acreditar num malabarismo exegético dessa natureza, nessas cambalhotas de interpretação. Então, essa postura é a do aliancismo. Então, sendo assim, pastor, o aliancismo acredita, sendo assim, o aliancismo acredita que vai ter um período de tribulação, mas não é necessariamente um período de 7 anos ou 3 anos e meio. É um período em que vai aparecer o anticristo e vai ter a batalha do Armagedon e ele vai ser derrotado. Então, eles acreditam assim. São pós-tribulacionistas porque acreditam que vai ter uma tribulação, mas essa tribulação não é de 7 anos. Eles não sabem dizer o tempo em que o anticristo estará aqui, e aí, no final do reinado dele, Jesus Cristo vem, arrebata a igreja e desce imediatamente com ela. E tem o outro grupo de pós-tribulacionista que acredita, sim, nas 70 semanas de Daniel, com a 70ª por cumprir-se, acreditam em 7 anos literais, mas acreditam que a igreja passa tanto pela tribulação, 3 anos e meio iniciais, quanto pela grande tribulação. Precisava dizer isso para os irmãos entenderem. Não, é isso que a gente está colocando aqui.
porque a gente está defendendo, colocando a ideia para sermos honestos com a apresentação da corrente. Nós estamos dizendo que é uma corrente escatológica que advoga a permanência da igreja da terra na tribulação, ou seja, o arrebatamento se dará após o governo do anticristo. Por que a gente não botou 7 anos aqui? Porque os aliancistas ou teologia reformada, como a gente já estudou nos capítulos do livro anteriores, então, teologia reformada, os aliancistas que não são dispensacionalistas, são aliancistas, eles acreditam que a igreja passa pela tribulação, mas eles não sustentam que a 70ª semana se cumpre nesse período. Então, eles sustentam que a 70ª semana se cumpriu uma parte e a outra parte ela é alegórica, ela é espiritualizada, ela dura do assentar-se de Cristo no trono de Deus até o final lá, até quando Jesus voltar. Então, eles acreditam que esse é um período de... Agora estamos vivendo, por exemplo, hoje estamos vivendo os 3 anos e meio finais, já estamos vivendo, mas vai ter uma tribulação, um momento difícil lá no final, em que vai ter um anticristo. Eles acreditam que vai ter um anticristo, mas é diferente. Tem gente que é pós-tribulacionista e acredita nos 7 anos certinho, em um anticristo assinando o pacto. Então, diz assim: o anticristo vai assinar o pacto, a igreja vai presenciar, o anticristo estará na terra com a primeira parte de paz do governo dele. Então, os 3 anos e meio, as duas testemunhas estarão lá pregando, tanto que os aliancistas diferenciam. Esses que creem nos 7 anos, creem que as duas testemunhas estão lá, são literais, os 144 mil são literais, mas o aliancista vai dizer as duas testemunhas é figurado, é a igreja, os 144 mil também é a igreja, a mulher do capítulo 12 é a igreja. Então, eles vão colocar como figurados ou espiritualizar. Então, a diferença do pós-tribulacionista aliancista é que ele não crê que tem 7 anos de tribulação, que tem o anticristo assinando o pacto, rompendo o pacto e a grande tribulação acontecendo. Mas crê é uma pessoa que crê nos 7 anos de tribulação, crê na tribulação e crê que a igreja passa por todo o período. Enquanto que os aliancistas não creem nos 7 anos, não creem em anticristo assinando o pacto, mas crê que vai ter um momento de tribulação, um momento de maior tribulação, e que o anticristo estará aqui e a igreja também estará junto ou participando da tribulação durante esse período, sendo perseguida pelo anticristo. Então, essa teoria, ela descarta um arrebatamento iminente da igreja do Senhor. É isso, quem pensa diferente dos aliancistas, quem pensa diferente dos aliancistas e crê que a igreja passará pela tribulação, é aquele que acredita nos 7 anos, acredita no assinar do pacto. Então, diferente, o aliancista não crê nos 7 anos, mas a pessoa que é pós-tribulacionista acredita nos 7 anos, acredita que o anticristo assinará o pacto, acredita na construção do templo físico, acredita que a igreja passa pelo o período de 3 anos e meio iniciais e passa pelos 3 anos e meio finais. Então, tem dois tipos de pós-tribulacionista. Esse é o histórico, o pré-milenista histórico, que está na linha do George Eldon Led, pré-milenista histórico. Ele crê nos 7 anos, ele crê na assinada do pacto, ele crê que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio, e ele crê que a igreja passa pelos 3 anos e meio, grande tribulação. Tribulação e grande tribulação. Então, esse não é aliancista, esse é pré-milenista histórico, porque também crê no milênio. É uma diferença. Acredita nos 7 anos, acredita na igreja passando pelos 7 anos e acredita que Cristo vai reinar 1000 anos. O aliancista, ele não crê nos 1000 anos literais, é simbólico, já estamos no milênio. Agora é interessante que ele diz, já estamos no milênio, igual a Elias, mas já estamos também na tribulação, está nos dois, porque ele crê, ele pega os 3 anos e meio e projeta 2000 anos e até a volta de Cristo, e pega o milênio também e projeta desde que Jesus assentou-se lá. Essa teoria descarta um arrebatamento iminente da igreja do Senhor, embora alguns admitam que há um milênio literal. Por que eu disse descarta um arrebatamento iminente? Porque, assim, o que é um arrebatamento iminente? É Jesus vir a qualquer hora.
Se Jesus vem a qualquer hora, a iminência ela se encaixa mais no arrebatamento pré-tribulacionista. Porque se Jesus virá no final dos 7 anos, então tem sinais, tem o assinado do pacto do anticristo, a ideia de iminência, a gente ainda vai definir melhor ainda teologicamente, mas no momento a ideia da iminência é a ideia de uma vinda de Cristo a qualquer hora, a qualquer momento, sem sinais. Não precisa de sinais, não precisa de algo assim. Então, a iminência é a ideia de que a qualquer momento Jesus Cristo vem. Se ele vem a qualquer momento buscar a igreja, então isso é iminência. Se ele vem depois da tribulação, depois de todos os 7 selos, as 7 taças, as 7 trombetas, então tem elementos marcadores para a vinda dele. Então, quem está na tribulação pode dizer tranquilamente: Jesus Cristo, se eu sou pós-tribulacionista, e aí eu creio nos 7 anos, o anticristo vai e assina o pacto, ele assinou o pacto, eu vou fazer o cálculo. A gente e Apocalipse fala dessa inteligência, até no cálculo do número da besta. Quem tem entendimento, calcule o número da besta. Mas não é só calcular o número da besta, eu posso calcular a vinda de Cristo, porque eu posso dizer, o anticristo assinou o pacto agora, literalmente é 1.260 dias com 30 por mês, 30 dias por mês, então 1.260 mais 1.260, Jesus Cristo volta no final. Então eu tenho 2.520 dias. 2.520 dias, ou eu tenho 7 anos, ou eu tenho 84 meses. Então, por isso que a gente colocou descartar a iminência nesse aspecto. Para o MIDI também vale? Vale. Ele vai dizer que Jesus arrebata no meio, aí ele calcula também. O pré-ira também tem, a gente vai ver, mas agora a gente se atém mais ao pós. Jesus, para eles, arrebata a igreja e depois ele imediatamente, e desce imediatamente para reinar ou no milênio ou no estado eterno. Aí, Márcio, essa colocação que a gente dá aqui é para distinguir o aliancista do não aliancista, que é pós-tribulacionista. Então, Jesus, para eles, arrebata a igreja, veja eu, para eles quem? Os pós-tribulacionistas. Tem um viés, duas possibilidades. Jesus, para eles, arrebata a igreja e desce imediatamente com ela. Vale para os dois, aliancistas e não aliancistas que são pós. Mas tem uma diferença. Jesus, para eles, arrebata a igreja e desce imediatamente para reinar ou no milênio ou no estado eterno. Então, se a gente colocar assim, para o pré-milenista histórico, Jesus arrebata a igreja e imediatamente desce com ela para implantar o seu reino milenar. Esse é o pré-milenista histórico. Jesus arrebata a igreja e desce imediatamente com a igreja para implantar o estado eterno. Então, não é juízo final e estado eterno. Então, para ele só tem um juízo, que é o juízo final. Jesus vem, instaura o juízo final e ele vem e estabelece o estado eterno. Então, essa é a diferença do pós-tribulacionista pré-milenista, que Jesus sobe ou desce com a igreja e implanta o milênio. A igreja sobe, desce imediatamente com ele e implanta o milênio. A igreja sobe, desce imediatamente com ele e implanta o juízo final e o estado eterno. Então, há uma argumentação, a igreja passou por tribulações através da história, por que não passaria por esta? Essa argumentação, eu acho que ela não é uma argumentação tão interessante, porque os outros grupos, principalmente pré-tribulacionistas, não está cogitando a questão de tribulações que a igreja passa. Se a gente olhar assim a igreja da Ásia Menor, quando recebeu as mensagens de Jesus, lá no Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, com exceção de Laodiceia e a igreja de Éfeso, as outras igrejas, todas estavam passando por tribulações. E aí a gente tem um dado importante que Jesus dá, que faz uma distinção bem interessante entre duas das 7 igrejas. Ele fala para a igreja de Esmirna, ele diz para a igreja de Esmirna: vocês vão passar uma tribulação de 10 dias, alguns serão presos e outros serão mortos. E ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
para Esmirna, que é uma igreja atribulada. Para a igreja de Filadélfia, que também está passando por tribulações, ele vai dizer, além de, ele diz, por causa dessa tua paciência dentro desse contexto de tribulação, eu vou te guardar também da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para atingir os que habitam na terra. E isso a gente vê uma diferença entre Esmirna e Filadélfia. Claro que eu creio que as igrejas eram da época, que a mensagem é para elas, mas também ela tem uma dimensão dupla. Ela é contemporânea, a ideia da escola contemporânea da interpretação das igrejas. Então, com certeza, para cada uma daquelas igrejas, Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não era só a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, era também as igrejas, ou aí, qualquer uma delas. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquela promessa Filadélfia, em 3:10, Filadélfia não experimentou, nem a terra experimentou uma tribulação de tamanha dimensão. Então, Jesus está fazendo uma projeção para um período do escatom, um período do seu retorno. E ele diz, como guardastes a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Então, tem igreja como a de Esmirna que está passando por tribulações, mas tem a igreja de Filadélfia que é prometido ser livre da hora da tribulação. Então, a questão não é se a igreja passou ou não através do tempo em tribulações. A questão é, essa tribulação tem qual propósito? Esse tempo, ele tem qual dimensão, qual alvo, qual objetivo? A igreja se insere dentro desse propósito, dentro desse planejamento? Essa é uma questão. E aí, ainda não. Por agora, eu vou ficar mais concentrado nas correntes. Então, hoje, por causa do tempo mesmo, eu vou ficar só no pós-tribulacionismo, né? Porque eu sei que os irmãos terão perguntas. E aí vem só a última parte do slide para fechar. O pós-tribulacionismo alega ser uma tese mais antiga do que o pré-tribulacionismo. A questão está andando pelo caminho da patrística. Final do século segundo e século terceiro, né? Dentro desse contexto, século III, século IV, e até chegarmos a nós, a gente tem que dizer sim, sim, não tem problema de você ter a patrística. O erro de alguns pós-tribulacionistas é dizer que não tem nenhum dado histórico de pessoas e pais que falaram sobre o arrebatamento e o antes da tribulação dentro da patrística. Aí tem o erro, porque a gente tem o pastor de Hermas, que faz citação pré-tribulacionista, tem o Didaquê, que faz citação, e tem também já tem outros em outro momento, como o Efraim Nísibis, que fala também sobre essa situação. Agora, por que a ideia não só pós-tribulacionista, mas principalmente a ideia amilenista vai graçar neste tempo? Porque ocorrem algumas coisas que, na história, elas são preponderantes para vigorar um amilenismo e um pós-tribulacionismo, devido a mudança que houve de perseguição para bonança. Então, quando a gente tem o Constantino, porque até os judeus perseguindo, até Nero, agora é Roma, perseguindo, não mais os judeus, não os fariseus, não os judeus perseguindo, mas Nero, a igreja, depois vem Décio e Diocleciano, maior perseguição entre esses dois imperadores, e depois vem Constantino, entende, na fala de Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, ele vai entender que não é... Quanto mais mata crente, mais crente aparece, né? Ovos, né? Bater ovos para fazer gemar, fazer omelete, né? Quanto mais bate, mais cresce, tal, o bolo. Então, o povo foi perseguido. Agora, Constantino se une aos cristãos, ao cristianismo, cria praticamente, torna-se um Césaropapa, e aí ele acaba cristianizando o império ao lado do Teodósio.
E aí isso vai fazer com que padres recebam do Estado, do Império, dinheiro para exercer o seu pastorado, o seu bispado, o seu ministério. E crentes recebem dinheiro para poder ser crentes. Até para se tornar crentes era status na época. E o resultado é que o Agostinho vai vendo esse processo todo, Jerônimo, Eusébio de Cesareia, Agostinho, vão defender a tese de que é uma tese pós-tribulacional e uma tese amilenista, porque ele vai lançar o livro que é a sua opus magnum, que é Cidade de Deus, com que o reino de Deus estivesse já dominando, Deus estivesse. E aí a coisa vai ganhar essa dimensão espiritualizante. Ele vai espiritualizar milênio e ele vai também trabalhar em cima dessa ideia de uma igreja arrebatada depois da tribulação. E aí vem a Idade Média com a Igreja Católica, a coisa e depois não se falou, não se trabalhou a questão escatológica, e com a reforma se concentrou em soteriologia, se concentrou em justificação pela fé, tanto que o dispensacionalismo só vem para o século XIX e até o aliancismo vai vir no século XVII. Então, os reformadores, eles não tiveram, não se concentraram tanto na escatologia. Então, isso aí, essa questão, para puxar a história, é meio complicada. Mas é isso. Fecho aqui a minha fala e depois, se der, a gente volta aos slides, mas acho que Klaus estava aí, acho que foi primeiro, né? Irmão Elias que estava indo. Ok. Pela ordem que eu tenho aqui, o primo foi primeiro, o irmão Klaus foi segundo e terceiro Márcio. Mas, assim, o que eu gostaria de observar, pastor, eu acho que, não sei o que os irmãos pensam, mas foi muito, o que foi colocado foi muito vasto em si, muito grande e envolve várias coisas. Não sei se podemos falar, mas eu gostaria de retroceder um pouquinho antes do primo, porque eu, como batista regular também, na minha época de seminário, uma das coisas que eu aprendi e marcaram bastante a mim é que o Espírito Santo não estaria presente na grande tribulação. Uma coisa que eu aprendi no seminário batista regular com o reverendo Doraldo Ver, que era o reitor do seminário batista regular. E ele apresentava, o Daniel estudou, não sei se foi mais ou menos na mesma época, e se teve com ele, e talvez ele tenha aprendido a mesma coisa. E ele fez umas colocações em que ele explica por que que ele entende que o Espírito Santo não vai estar presente na tribulação. Né? Eu posso até ajustar depois, porque de bate-pronto eu não vou saber falar tudo. Mas a tese dele é bastante interessante. Né? Agora, a única coisa que fica disso, que você falou, pastor, é que da atuação diferente do Espírito Santo, tanto no Velho Testamento, na igreja, na tribulação e no milênio. Então, aí, mas é uma coisa interessante. Agora, É, eu estava observando eu aqui, só, eu só diria, irmão, que é muito complicado sustentar que o Espírito Santo não estaria na terra na tribulação, quando é na tribulação que Deus começa a trabalhar a nova aliança. E uma das promessas da nova aliança, a principal promessa, inclusive que veio para Atos 2, com Pedro, quando Pedro disse: Isto é o que foi dito por Joel, ele não disse que se cumpriu, como se fosse uma coisa assim, se cumpriu, não. uhum, Ele disse: Isto é o que foi dito por Joel. Então, está falando de derramamento. E o uhum, que ele traz lá em Atos 2 é o derramamento do Espírito Santo na igreja. E aconteceu 14, depois a gente vai ver quando a gente trabalhar as alianças, são 14 promessas para a nova aliança. Para Israel, e a casa de Israel e a casa de Judá, 14. Das 14, duas vieram para a igreja: o dar o Espírito Santo e o arrependimento, com o perdão dos pecados. é, Então, eu, o que eu, veio em Atos 2 foi o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Ele disse: a promessa diz respeito a vós, eram só judeus na época ainda, né? Na igreja, no início. Ele diz: a promessa diz respeito a vós e a todos quanto o Senhor chamar, que aí seria os gentios do tudo nosso bem, país. E tudo aí bem, vem o mas derramamento, irmão Elias, do Espírito Santo, que vai acontecer
no período tribulacional para a projeção e purificação de Israel para a entrada no milênio, e aí no milênio vai ser uma efusão maior ainda desse derramamento e cumprimento da nova aliança. Então eu não vejo Pode lógica, ser, até tudo bem. pegar 2 Tessalonicenses 2 para falar que o que detém o Espírito Santo na igreja e o Espírito Santo sendo tirado, e eu já ouvi até alguém dizendo assim que o que vai acontecer na tribulação é o reverso do Pentecoste. Eu não vejo o reverso do Pentecoste, eu vejo a expansão do Pentecoste. Ela começa em Atos 2, ela se expande lá pela tribulação, porque, meu irmão, o maior, dias iguais àquele nunca ocorreram, e aí é que Deus precisa de testemunhas e excepcionais testemunhas para enfrentar o anticristo, a besta, o falso profeta e Então, todo aquele contexto. mas pensando dessa maneira, digamos, entre aspas, genérica, lá na frente, onde fica as virgens, o que foi deixado para trás, o que não foi, né? Porque aí vira uma miscelânea tão grande que não dá para entender. Porque se durante a época da graça eu não me converto, aí eu falo, ah, não, quando chegar a tribulação, aí eu aceito, porque aí vai ter a tribulação, aí eu vou aceitar mesmo, que aí eu vou reconhecer, eu estava errado. E onde fica as virgens, os nécios, os deixados para trás, entendeu? Então, é uma coisa assim que a gente começa a pensar, porque tem que encaixar isso. Então, a coisa é muito vasta, vamos encaixar, né? Bom, eu já falei demais, eu só queria colocar mais uma coisinha que eu achei interessante em Efésios 3, 5, 6, e a partir dos dois versículos, eu posso estar pensando errado, mas a impressão que a gente tem é que os gentios, antes disso, não poderiam ser salvos, não foram salvos. Só a partir de 5, 6 que os gentios podem ser salvos. Não sei, porque é o que ele fala em 6 lá, né? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes. Então, a partir de Cristo. Antes disso, não poderia. Talvez um ou outro pela graça de Deus, mas o resto, todo mundo perdido. Difícil, ou duro, né? Não sei se eu estou pensando errado, só coloquei isso. Eu creio, irmão Elias, que, olha, gentios no período do Velho Testamento eram salvos também. Então, a gente pegar assim, antes de Israel, no capítulo 12 de Gênesis, nós temos Deus, todos são gentios, todos são não judeus, vamos colocar assim. Então, a partir do 12, Deus usa uma nação, e aí ali no capítulo 12 mesmo, é dito que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Deus vai começar a trabalhar a conversão deles, mas no Velho Testamento, eles se convertem se unindo a Israel, porque eles tinham que fazer circuncisão e se tornar prosélito, e isso fazia com que eles fossem salvos dentro do contexto. Claro, na expectativa do Cristo que viria. E aí, quando a gente chega na igreja, em Atos 2, a gente começa com os judeus, é verdade, a igreja começou com os apóstolos, a igreja começou com aqueles 3.000 eram judeus. No capítulo 19 de Atos, é dito que eles ainda continuavam pregando só para os judeus, mas no capítulo 10, 8 já entra samaritanos, mistura, depois entra os gentios a partir de Cornélio no capítulo 10. E assim, quando Paulo fala isso, ele está falando do corpo, ele está falando dessa inserção, porque Deus de ambos os povos faz um, que é quem? Ambos os povos, judeus e gentios, derruba a parede de separação, isso na era da igreja. Depois ele vai tratar com Israel étnico e vai tratar com gentios também na tribulação. Mas gentios estão dentro desse contexto também da salvação. E, aliás, o que é que aconteceu com a igreja? Ela se gentilificou, né? Vamos dizer assim, usando o termo, porque a igreja hoje é formada praticamente, eu não vou dar porcentagem, mas 90% da igreja hoje, majoritariamente a igreja é formada de gentios, né? Gentios. Tudo bem. Mas a minha pergunta é só no passado, mas tudo bem. Falei demais, primo, e depois o irmão Klaus, e depois o Márcio. Vai, primo, a sua pergunta. Então, mas esse assunto que você abordou aí sobre o Espírito Santo vai voltar depois, não? Você já se deu por satisfeito? Vamos chegar lá, quando chegar lá na frente, eu vou também pegar os meus temas
E lá na frente, quando ele abordar efetivamente, aí a gente conversa mais, primo. Bom, tá certo. Era só para saber, porque de repente alguém mais poderia fazer algum comentário sobre esse mesmo assunto, né? Mas a minha pergunta, pastor Evaldo, sobre o pós-tribulacionismo e a presença da igreja é qual a defesa desse grupo ah, sobre as duas testemunhas e os 144.000? Se a igreja vai estar presente na tribulação, para que a presença de duas testemunhas e as 144.000? A gente tem que separar os pós-tribulacionistas assim na visão, porque é majoritária. Pastor Evaldo, Pastor Sim. Evaldo, me permita, essa pergunta é para o Márcio responder depois, quando ele for falar, e não para o senhor. Não, mas eu posso Essa é colocar para ele. por teoria. Então, eu vou colocar por teoria. Se você pegar um comentário de Hernandes Dias Lopes e de outros pós-tribulacionistas aliancistas, a ideia, porque assim, as duas testemunhas, eles veem como. Você tem várias interpretações para as duas testemunhas. Tem gente que diz que é o Antigo Testamento e o Novo, tem gente que diz que é a lei e a graça, e tem gente que diz, espiritualizando, né? Aí tem gente que diz que as duas testemunhas, na visão pós-tribulacional, as duas testemunhas é a igreja, é a igreja. As duas testemunhas é a igreja. A igreja está dentro da tribulação. Eu falo porque, claro, é um tipo de pós-tribulacionistas que não vê Deus trabalhando com Israel, porque não acredita que Israel vai ser restaurada. Não crê que Israel vai ser restaurada. Não crê que hoje a igreja é um povo formado de judeus e gentios e continua, ela vai entrar na tribulação e a igreja vai continuar o povo formado de judeus e gentios. Então não tem Deus trabalhando com Israel étnico. Então se não tem Deus, onde a gente vê que Israel está ali, por exemplo, duas testemunhas é base para o Israel étnico seguir. Porque não é, as duas testemunhas ainda não são Israel étnico, mas elas vão trabalhar e delas vai sair 144.000, que são o primeiro remanescente. Ainda não é o remanescente todo, que está lá em Zacarias. Então, eles vão dizer que as duas testemunhas é a igreja, eles vão dizer que o Apocalipse 7, os 144.000 é a igreja, eles vão dizer que também Apocalipse 7, a partir do verso 9, os mártires é a igreja. Eles vão dizer que a mulher do capítulo 12 de Apocalipse também é a igreja. Então, onde tiver Apocalipse 7, 144.000, igreja. Apocalipse 7, a partir do verso 9, multidão inumerável de mártires, igreja. Capítulo 11, duas testemunhas, igreja. Capítulo 12, a mulher vestida do sol, igreja. Então, vai andar sim, porque não vai dar espaço para Israel, a salvação de um Israel étnico na tribulação. Isso aí eu estou falando regra geral. Se Márcio disser eu não penso assim, é uma questão de exceção. Mas, regra geral, o pós-tribulacionismo acredita nessa perspectiva. Bom? Ok. Desculpe, Que irmão coisa. Cláudio. Irmão Cláudio, irmão Cláudio. Seria mais fácil, então, falar igreja, né? Ao invés de falar duas testemunhas, 144.000, já botar a igreja ali, então. E aí tem um detalhe importante só que eu vou acrescentar. A palavra igreja, o senhor falou aí só para acrescentar essa fala sua. A palavra igreja aparece em Apocalipse 19 vezes. 19. Dessas 19, maioria esmagadora, capítulo 1, 2 e 3. A palavra igreja. Aparece aí. E vai aparecer no capítulo 19, que a gente diz, de capítulo 19 já é a igreja voltando com Cristo. E tem capítulo 2 e 3, uma expressão muito emblemática. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aparece no final de cada igreja de lá das 7. E interessante que você lê Apocalipse 13, versículo 9, 13 e 9, diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Uhum. não fala mais, se alguém tiver ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
É porque a igreja não está mais lá naquele período do capítulo 6 até o capítulo 18, que é o período, ou capítulo 6 até o capítulo 16, porque 18, 17 e 18 é um período, é uma lacuna, é um intervalo. Mas do capítulo 6 de Apocalipse até o 16, não tem a palavra igreja referindo-se a aspectos da terra. Não aparece a palavra. Que pena, né? Porque se aparecesse, eles teriam realmente uma boa base para poder defender essa questão, né? Mas realmente é difícil. Ok, primo? Beleza? Então, irmão Klaus e depois o primo, ou o Márcio. Irmão Klaus. Boa noite, meus irmãos. Estão Boa me noite. ouvindo bem? Sim. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava de maneira pontual. Ele tomou posse de Samuel, de Sansão, em momentos específicos, mas ele não habitava no indivíduo como isso aconteceu na igreja. Eu gostaria de saber do pastor Evaldo se esse é o mesmo entendimento para a tribulação, onde a igreja, tendo sido, vamos dizer, arrebatada, que é conforme a gente acredita, o Espírito Santo ia atuar aqui na Terra da mesma maneira como ele atuava no Antigo Testamento, que, ou se a atuação do Espírito Santo na igreja, onde o Espírito Santo se torna selo de salvação da igreja, é específico para a dispensação da igreja. E na tribulação, isso vai funcionar diferente, porque o propósito, vamos dizer, é outro, né? Apesar de ser salvação, será que ele vai atuar da mesma maneira como selo, como ele atuou na igreja? Ou será que vai atuar diferente, né? É, por enquanto é isso. Pronto, irmão Klaus. Olha, no Antigo Testamento tinha sim uma ação do Espírito Santo em momentos especiais. Deus habitava no templo, Deus habitava lá, a glória dele aparecia no templo, um templo feito por mãos de homens, Havia uma separação. e isso havia a separação lá, o santo lugar, o santo dos santos. E agora, havia uma ação, a gente tem que ver no Antigo Testamento o Espírito Santo também trabalhando não só para reis, sacerdotes e profetas, mas tinha também uma ação de regeneração do Espírito Santo. Quem regenera o homem é o Espírito Santo. O Tito fala isso, né? Paulo fala isso em Tito 3, né? É o lavar regenerador da palavra pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus fala com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ele está falando de regeneração. Isso vale para o período da lei, porque Jesus nasceu sob a lei. A igreja nasce no Pentecostes. Então, eu não posso olhar para Jó e todo o testemunho de Jó e não ver o Espírito Santo na vida dele, está entendendo? De Jó, para acontecer aquilo que aconteceu na vida de Jó. Eu não posso olhar para 32 escritores do Novo Testamento, que é dito lá por Pedro, que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo, e eu não posso olhar para Moisés, do Pentateuco, para Amós, Isaías, Jeremias, todos eles escritores, os escritores, os mais ou menos 32, eles tinham que ter o Espírito Santo neles para poder produzir o Antigo Testamento, a Escritura. A Escritura. Eu não posso olhar para os 40 versículos dos heróis da fé, lá de Hebreus 11, e não enxergar ali o Espírito Santo atuando neles. Agora, não havia uma habitação como temos na igreja. Batismo no Espírito Santo. Para mim, irmão Cláudio e os demais irmãos, o grande diferencial da era da graça é o batismo no Espírito Santo que forma o corpo. E esse corpo só pode ser formado quando Jesus se assentou-se à direita de Deus. E aí, lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12, é dito que nos dias de Noé e em outros tempos, né, diz assim que o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo estava neles. Então, havia
aqueles artistas do templo que fizeram lá os desenhos, eles fizeram pelo Espírito Santo. É dito que o Espírito Santo fez. Então, há uma atuação do Espírito Santo lá, diferenciada da atuação do Espírito Santo a partir do Pentecostes. Só na era da igreja que a gente vai ouvir a expressão em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os que morrerem em Cristo. Esse em Cristo dá a ideia do ele está convosco e habitará em vós. Então, essa ideia de uma habitação de hoje, da era da igreja, via batismo no Espírito Santo, só quem tem é a igreja, ninguém mais vai ter. Agora, quando você vai ter, eu não posso olhar para a tribulação e enxergar na tribulação o Espírito Santo agindo da mesma forma que no período do Antigo Testamento. Porque eu tenho a nova aliança. Ela está começando a ocorrer, não é que ela vem já, ela está começando porque Deus vai purificar Israel. E para Deus purificar Israel, ele diz: derramarei o meu espírito sobre vós, e vossos filhos terão visões, vossos jovens terão sonhos. E todo aquele derramar do Espírito Santo não é só aconteceu em Pentecostes, aconteceu, mas não foi o que está em Jeremias, em Ezequiel, em Isaías, em Joel. Então, o que está lá é um derramamento do Espírito Santo de tal maneira que eles vão ter selo, o senhor perguntou? Sim. Como não pensar que os 144 mil são selados? Lá é dito que os 144 mil são selados, e só podem ser selados pelo Espírito Santo. No capítulo 9, os gafanhotos, aqueles monstros demoníacos, não vão atingir os que têm o selo de Deus nas suas testas. Como profetizar por 1.260 dias sem ter o Espírito Santo neles? Então, eu não creio que vai ter batismo para as duas testemunhas, para os 144 mil que vão pregar o Evangelho do Reino e para aquela multidão de mártires do capítulo 7. Eu não creio que vai ter batismo, mas eu creio que vai ter selo, eu creio que vai ter enchimento e eu creio que vai ter penhor, que é a garantia da herança. Mas eu não tenho Espírito Santo como penhor, como selo e como enchimento. Não creio que vai ter como unção, 1 João 2,20, 1 João 2,27, não tem como unção, porque o papel da unção é tornar a noiva esposa. E não vai ter batismo, porque o batismo forma o corpo de Cristo. E não pode ter corpo de Cristo na tribulação, porque o corpo de Cristo já foi arrebatado. Então, não pode o corpo de Cristo estar lá. Então, batismo e unção, não. Mas um trabalho de derramamento do Espírito Santo na tribulação e para o milênio, conforme está registrado na nova aliança, porque Deus vai trabalhar a nova aliança, não é no milênio, não é só na entrada do milênio. Claro que plenamente sim, mas Deus vai começar a trabalhar com os judeus e vai começar. E quando eles olharem para Cristo, eles se converterem, eles vão se converter pela ação do Espírito Santo. Então, você já tem um remanescente na tribulação que já expressa que o Espírito de Deus está neles. E eles vão poder enfrentar um tempo inigualável e insuperável, que é aqueles dias da tribulação. Então vai ser algo diferente do que acontece com a igreja hoje, correto? Ficou mudo, Capítulo 9 do livro do pastor Evaldo, lição de casa. Todo mundo aqui vai ter que ler capítulo 9 todinho. E depois a gente discute essa questão do Espírito Santo. Pastor Márcio, antes do Márcio falar, pastor, deixa eu só fazer uma pequena colocação rápida aqui. O Espírito de Deus, Gênesis 1:1, a atuação dele e o Espírito Santo que nós estamos falando aqui, estamos falando não é nenhuma heresia, do mesmo Espírito Santo, com maneiras diferentes de atuação. O Espírito Santo, em Gênesis, ele choca as águas,
ruar ali, né? O Espírito Santo ali está chocando as águas para surgir a vida, como a galinha faz com os ovos. E o Espírito Santo também aparece em capítulo 6, quando Deus diz assim: meu espírito não agirá mais, é um tipo de restrição, né? Para que o mistério da iniquidade venha, há um processo dessa natureza. Talvez aí possa ser que, segundo a Tessalonicenses 2, trabalhe a questão restringidora do Espírito Santo ao mistério da iniquidade hoje, para depois ele suspender essa ação restringidora como fez no dilúvio, e aí vi o homem da iniquidade e ocorrer tudo isso. Então, pode ser que essa expressão se venha ali para a questão da ação dele na terra, mas ele não deixará de estar atuando nos salvos da tribulação. Essa é a questão. Essa posição me agrada um pouco mais, porque o Espírito de Deus, o ruar na tribulação, é a Agora posição diferente do Espírito Santo. eu estou Hã? trazendo uma coisa aí aqui que pode parecer, eu sei que quando o irmão falou, há muitos que defenderam essa ideia, e aí numa visão pré-tribulacionista que no meu modo de ver está equivocada. Eu defendo o pré-tribulacionismo, mas não defendo essa ideia de que o Espírito Santo seria retirado da terra e não iria agir na terra, porque isso nunca aconteceu. O Espírito Santo é Deus, ele nunca vai ser retirado da terra. No período do Velho Testamento também não. Agora, quando a gente diz, agora a gente tem que entender a linguagem bíblica. Jesus falou que ele só viria se ele fosse glorificado. Mas viria como? Habitar em forma de batismo. Selo, penhor, unção e plenitude, essa quintuplação do Espírito Santo na igreja. Mas não que depois que a igreja sair daqui, ele não vai ter. Rapaz, se o Espírito Santo não agir, meu Deus, o mundo iria. Acabou tudo. Mas eu Pastor, gostaria de voltar nesse tema depois, porque na tribulação, a Santíssima, como é a Santíssima, não, a Trindade satânica, né, que vai mandar, mas enfim, deixa para depois. Irmão só para Marcos, complementar, só para hã? complementar aqui a pergunta. Pastor, é, mas o senhor não entende que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo na forma de dons para aquelas pessoas, correto? Os seus filhos terão visões, o Espírito Santo será derramado, mas não da forma como ele é derramado na igreja, na forma de dons, não é assim? É, a gente tem algumas ações sobrenaturais quando diz: vossos filhos terão visões, sonharão sonhos, tá entendendo? Então tem algumas questões, não é aqueles dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, como foi dado para a igreja, mas é uma ação do Espírito Santo sobrenatural. Não dá ideia que é pontual? Hã? Não dá ideia que é pontual e esporádico? Pontual na tribulação, eu não vejo porque diz que o derramamento é sobre toda a carne. Isso já começa a ser trabalhado, esse derramamento, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e no milênio, isso vai projetando para o milênio, a ponto de que, a Isaías fala sobre isso, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o Espírito Santo vai ter Porque se a gente não ter essa visão, irmãos, como é que entra a nova aliança? Essa é a questão, como é que entra a nova aliança? No que é dito que Deus vai pegar, eu porei o meu espírito em vós. Eu porei o meu espírito dentro de vós. É uma ação que Deus está dizendo que vai fazer. Farei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, e tirarei o coração de pedra e colocarei o meu espírito dentro deles. Então, como é que Deus não vai colocar? Eu acho que é bem diferente do que aconteceu no Antigo Testamento, porque é uma nova Pastor, aliança. O Antigo bem claro. Testamento, ele tem lá a velha aliança, que Paulo faz um paralelo entre a velha e a nova. Então, na nova aliança, não é tábua de pedra, é algo maior, que ele já começa a dar um flash aí para a igreja, em 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 3. Mas agora a coisa é para Israel, a coisa é mais. Essa é a questão.
o que é curioso, pastor, é como é que isso vai coexistir com o nível de perdição da tribulação. Porque, veja, se aquele entendimento lá de Tessalonicenses de que aquilo que impede o ministério da iniquidade de iniciar será retirado da terra, certo? E, na sequência, o Espírito Santo é derramado, assim, aparentemente com tanto poder quanto foi na igreja, talvez, vamos dizer, certo? De forma muito poderosa. Como é que pode o ministério da iniquidade prosperar tanto, com tanto poder do Espírito Santo presente, compreende? A gente tem que fazer uma distinção entre os que habitam sobre a terra, a gente vai falar sobre isso. A ideia dos que habitam sobre a terra são os ímpios. Esses ímpios que habitam sobre a terra não vão se arrepender, eles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, eles irão após a besta, e esses ímpios eles vão fazer misérias, e quando Deus descer a ira deles sobre eles, vão blasfemar, eles não vão se arrepender, e João faz questão de destacar no Apocalipse, não se arrependeram para dar glória a Deus, e quanto mais vinham os juízos, mais eles blasfemavam. Agora você tem pessoas que vão se converter na tribulação, e essas pessoas vão dar um show de testemunho. Quando a gente olha aquele capítulo 7 de João, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, de todas as tribos, línguas. Irmão, às vezes a gente pensa que está só, Elias pensou assim, e Deus falou, tem 7.000 que não dobraram os joelhos. E aí lá as duas testemunhas, 7.000 morrem, e vai ter 7.000 que vai perecer depois do terremoto e elas serem arrebatadas, mas diz que os demais deram glória a Deus. O povo de Israel vai ser uma bênção na terra, mas não é os 2 terços, é um terço. Nesse 1 terço, aí pode coabitar aí um derramamento do Espírito, uma ação desenfreada de Satanás? Tem, porque vai ter a ira do anticristo, vai ter a ira do dragão e vai ter a ira de Deus. A ira do dragão e do anticristo se direciona a esses que o Espírito Santo está sendo dado e derramado. Agora, a ira de Deus vai ser derramada sobre os que habitam sobre a terra, esses que estão desenfreados, que estão no poder, porque o mistério da iniquidade vai atuar com toda a sua pujança, mas não é possível que tenha pujança maligna do lado e não tenha pujança divina do outro. Eu creio nessa dualidade. Obrigado, pastor. Obrigado, obrigado. Foi ótimo. Ok, então, irmão Márcio e depois o pastor Danilo. Mas, irmão Márcio. Eu vou começar pelo fim. O último comentário que eu anotei aqui foi que eu entendo que a gente vive, vai viver numa época cada vez maior de apostasia e avivamento. Isso é algo sobrenatural e divino. Então, eu realmente creio, como o pastor Evaldo falou, quanto mais para o fim, mais certo do que as profecias se cumprirão. Então, eu de verdade creio que a gente vai enxergar algo sobrenatural, que é o derramar do Espírito no meio da apostasia e milagres acontecendo todo o tempo. Agora eu vou para as minhas questões, tá bom? Primeira é a do tio Almir, as duas testemunhas, né, que eu falei que eu sabia responder, né? Antes eu vou falar, pastor Evaldo, é, eu estou aprendendo contigo, aliancista, dispensacionalista, é, pré-milenista, mas assim, eu vou ser muito sincero, eu não me importo com nenhuma dessas teorias. Eu tô desenvolvendo dentro da minha linha de raciocínio aquilo que eu acredito. E aí, se isso se encaixar em alguma das teorias, ótimo. Se não, eu também não estou tão preocupado, porque nesse slide que o senhor colocou, a gente falou muito sobre aliancista e eu penso extremamente diferente deles. Eu estou muito mais próximo ao pensamento do pré-tribulacionista com relação aos eventos que acontecerão depois, do que do próprio aliencista. E a gente consegue entender isso sem estudar. Eu não preciso estudar o aliancismo, eu estou estudando a linha coerente ali, tá? Então, agora a resposta ao Tchomir, né? Eu não vejo nenhuma dificuldade, né, em enxergar a igreja
no período da grande tribulação, usando os mesmos textos que a gente está falando aqui. Então, quando a gente fala sobre as duas testemunhas e por que não está escrito igreja mesmo, está escrito duas testemunhas, por que as pessoas usam esses argumentos, eu fui procurar, eu fui ler o texto ali lá atrás, alguns anos atrás, e ali diz que as duas testemunhas, elas virão, fala sobre as obras dele ali em Apocalipse 11, mas também o texto revela quem elas são. Elas são, o texto fala no versículo de baixo, que elas são as duas oliveiras e os dois candelabros. E aí é muito simples da gente procurar essa simbologia. Isso não é espiritualizar, não, é usar a mesma linguagem que João usou. Então, quando a gente faz todo o levantamento sobre quem são as oliveiras, você tem algumas conclusões. Uma delas, e tem alguns textos que indicam que as duas oliveiras são as 10 tribos e as duas tribos. Então, é Judá e Israel. Tem várias referências as chamando de oliveiras. E quando a gente fala sobre os dois candelabros, ainda é dentro do mesmo contexto de Apocalipse, onde as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas, ele usa e indica quais que elas são os candelabros. Então, não estou indo nem para outro livro, no próprio livro diz. Então, a interpretação é muito simples quando a gente faz essa associação. E por que 2 candelabros? Porque dos 7 candelabros, 5 foram repreendidos e 2 não foram repreendidos. Então, não tem magia ou imaginação aqui. Tem a mesma sequência de entendimento, que é um entendimento simples. Então, não tem nada nem de que a gente vai falar o seguinte, não tem sentido chamar de igreja. Tem sentido porque o texto diz que são as duas oliveiras e os 2 candelabros. Esses são as testemunhas. Então, eu queria entender como que a gente vai sair desse literal, porque ali as testemunhas são, né? Não está falando de pessoas, está falando de simbolismo, e simbolismo ele indica isso. Então, é fácil, por isso que eu disse que é fácil de responder essa questão, né? Porque não tem nada tão difícil de entender, porque o texto diz, Márcio, são Márcio, candelabros, pois não, Márcio, me permita a parte rápido. permito. Então tá. Em cima do texto que você está falando, das duas testemunhas, para dizer que não se trata da igreja, ou seja lá o que você está falando, é só você ler Apocalipse, o capítulo 11, o versículo 8. Pode Lá é ler. muito claro, onde diz que os seus cadáveres ficarão estirados na praça, entendeu? Então, os cadáveres, no versículo 9, na metade do versículo 9, está muito claro os cadáveres das duas testemunhas Uhum. por 3 dias e meio. Então, nesse caso, não pode ser, como você está pensando, uma coisa mais ampla, entendeu? Por Só que isso, não, essa pequena Elias? parte. Porque aqui, Márcio, está muito claro no versículo 9. Hum, Eu penso assim, pastor Evaldo, não não, sei. E eu os estou outros, eu não perguntando. sei. Está Eu estou muito perguntando. claro aqui, Márcio. Se você seguir o texto, tudo bem, esse argumento teu, ele é perfeitamente válido se você olhar versículo 4, 5, como eu vi agora, dá margem a isso. E Mas o se você 10, lê o 10 ali, lê o 10 no Pode finalzinho ali. ler. O 10 no finalzinho. Então, exatamente. O versículo 10 também diz: porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre 2 profetas. Então, só pode ser 2 pessoas, não tem como ser uma igreja maior, porque você tem aqui 3, 4 versículos que estão especificando de 2 cadáveres, de duas testemunhas, de 2 profetas. Então, fica muito E quando difícil, na você, minha quando visão, você tira, não agora, acreditar aqui. não, eu entendo, Elias, eu entendo. Você está personalizando. Agora, quando você personaliza como entidades, como um país ou a igreja, é, isso não é excludente. Se o corpo dos mártires estiver das testemunhas, judeus e gentios, nas praças e não forem enterrados, esse texto está satisfeito. Esses 2 profetas, quando a gente. Aí vamos lá para o texto de Ageu, né, que fala dos últimos dias. A minha pergunta é: quando que serão os últimos dias? Não serão esses? Se é nesse período, o Espírito Santo ele vai ser derramado com uma
de uma maneira como nunca antes. Ó, Márcio, só uma coisa aí que a Claro, gente precisa ver é a questão da interpretação histórico-gramatical. Você falou em claro. literalidade, foge à literalidade essa visão, porque os irmãos deram dois exemplos, mas há outros exemplos. Então, as Uhum. duas testemunhas são mortas na cidade que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito. Não tem cabimento a igreja toda ser morta em Jerusalém. Outro dado importante tem o arrebatamento. Aí alguém diz, aqui é o arrebatamento da igreja. Aí fica um dado que é fundamental. No arrebatamento da igreja, ocorre um dado importante para a literalidade. Ressuscitam mortos em Cristo e ressuscitam e são transformados vivos. Os vivos não são mortos, mas diz que as duas testemunhas vão ser mortas. Então, se pegar isso para aplicar à igreja, ainda pegando para candelabro e aplicar, linkando, não cabe. Porque na hora do arrebatamento, subicar, que elas, vamos admitir que elas são a igreja, na hora que elas forem arrebatadas, só serão arrebatados. Então, a ideia é de que no arrebatamento só arrebata mortos, porque as duas testemunhas, então teria que uma morrer e a outra ser transformada para vingar uma interpretação literal. Então, não tem essa. Eu não consegui entender seu raciocínio, pastor. Não, o senhor não conseguiu? Na hora do Não. arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Os que Uhum. morreram em Cristo ressuscitam. E os Uhum. vivos são transformados. Então, não há morte de todo mundo. Sim. As duas testemunhas há. Literalmente, morrem os dois. Se é a igreja, tá falso. O argumento é falso, porque morrem as duas, morreu a igreja toda. E aí ela ainda é arrebatada, ela é ressuscitada. Então o arrebatamento teria que ser assim. Então, se Paulo dissesse isso, todos os crentes vão morrer e todos vão ser ressuscitados para o arrebatamento, aí haveria dado. Mas isso aí já cai por terra. São duas testemunhas, são pessoas, elas fazem sinais, elas se identificam com Elias, elas se identificam com Josué e Zorobabel. Então, não é personalizar, não. Não tem personalizar, aí é literal. O uso de símbolos, como duas oliveiras, dois castiçais, para pessoas, foi usado lá com Zacarias 4. Então, dizer que elas operam milagres, fazem maravilhas e confrontam o anticristo e atormentam a terra, a gente pega as redes sociais. Elas vão fazer isso. Antigamente alguém falava de televisão. Por que elas vão atormentar a terra? Por que elas vão ficar 3 dias e meio e não vão ser permitidos que os dois corpos delas. Isso é interpretação histórico-gramatical. A gente não precisa alegorizar isso. Quem alegoriza, espiritualiza, está partindo para um outro ponto, metaforizando. Mas a gente não está aí. A gente está pegando as duas testemunhas, elas estão lá, elas estão em Israel, a besta vai subir, vai matar as duas, e as duas vão ficar por 3 dias e meio com os corpos expostos, e depois elas são arrebatadas. Então, não cabe para a igreja. Querer identificar ali com a igreja, vai ter que pegar as duas testemunhas e colocar dentro de Jerusalém, porque elas vão ser mortas em Jerusalém. Quando diz a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, isso Isaías fala. E ele dá um dado que Paulo pega em Romanos 9. Ele diz, as duas, ele diz, Jerusalém, ele diz assim, Jerusalém está procedendo igualmente a Sodoma e Gomorra. Aí vai trabalhar Sodoma, aí diz a cidade que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito. O Egito por conta das pragas que são operadas ali. Então, não tem cabimento essa interpretação, né, a sua. Quando a gente bota sistemas, Márcio, é porque não tem para onde correr. São teologias. Aí são os sistemas que vão puxando os dados. Então, quando eles identificam a igreja como as duas testemunhas, não tem lógica, não, a não ser que espiritualize. Mas ainda espiritualizando, fica difícil, como o irmão Almir fez uma pergunta ao senhor, irmão Elias, e eu estou fazendo também. Como é que pode duas testemunhas, igreja, vamos admitir, são a igreja, são arrebatadas? Aí você vai dizer, é o arrebatamento. Pastor, Ali é fácil de te responder isso. Fácil mesmo, tá bom? Eu vou levantar mais textos, mas a minha resposta é uma pergunta, inclusive. Quando a gente está falando das cartas de Apocalipse 1, 2 e 3 aí, são 7 igrejas. Das 7 igrejas, 5 são puxadas da orelha.
mas elas continuam sendo igreja, porque a salvação foi colocada ali. Então, elas não perderam a salvação. Então, e aí eu tô imaginando, porque é assim que eu funciono pensando, tá bom? Se a gente está falando que 2 de 7 igrejas correspondem a esse perfil, significa que menos de 30% da igreja fará parte desse processo de avivamento. Isso é usando a mesma linha de raciocínio daqui. Então, não é toda a igreja, mas essas igrejas. Eu não pensei Então, anterior. as igrejas que têm um perfil irrepreensível vão ser mortas. E as outras que não têm, que têm um perfil repreensível, vão ser glorificadas. Não, mas isso é durante o processo. No final todos são glorificados, toda a igreja, Mas né? essa argumentação, Márcia, é muito fraca, porque pegar os candelabros de lá Hum, e fazer uma junção aqui é só um dado em dois. não, Porque não lá é falam só um sete. dado. Lá falam É, sete. então, mas eu sei, Lá mas não é falam só um sete dado. lâmpadas Não é também. só um dado desconexo, é um dado conexo do texto. É desconexo. Por quê? Teria que ser sete. Teria que Por ser quê? sete igrejas, porque as sete igrejas representam a totalidade da igreja. O Exato, número sete ali representa a totalidade da igreja. exato. As duas testemunhas teriam que representar a totalidade da igreja. Elas, Não, você não são pode só pegar, dois. você não pode pegar, não tem autoridade para pegar duas testemunhas e dizer é a igreja de Filadélfia e Esmirna. Não tem. Inclusive a igreja, as duas que você está pegando, uma é arrebatada e a outra passa pela morte. Porque a filha de Filadélfia é 3:10, ela é arrebatada. E a outra passa pela morte. E as duas testemunhas são mortas. Então não pode ser Filadélfia. Não tem como. Cai por terra. Não É, passa Não, por a terra gente, isso a gente aí. precisa voltar para esse assunto Não, a depois. gente vai voltar. Dá licença um pouquinho, a gente vai voltar. Mas assim, Márcio, você vai ter que explicar para nós, Super então, tranquilo. Eu o vou, que vou, vou trazer os significa textos. também. E eu gostaria que você explicasse para nós o que significa, então, os versículos 8, 9 e 10, que são bem claros Super quando tranquilo. trata duas pessoas. Aí você traz para nós. mas Pastor, esse ponto que o pastor Evaldo colocou por último aí, é muito importante. importantíssimo, que eu também não tinha Não pensado, tinha né? pensado, Não, que exatamente. realmente é fundamental, né? Se for levar para esse lado, todos vão ser mortos, vão ser arrebatados, então não tem muito sentido, realmente muito bem Verdade. colocado pelo pastor Evaldo aí. Tá certo. São 10h30, nosso horário chegou ao fim. Pastor Danilo, a sua pergunta, o irmão já está faz tempo aí. E eu É, não terminei, tá, Elias? Só para você saber. não tem problema, dá esse ato e a semana que vem você retorna. A gente começa primeiro com você, tá bom? Pastor Danilo, é rápido, não é rápido? Como é que é isso? Explica para Eu nós. espero que sim. Primeiro, eu quero saber se os irmãos estão me ouvindo, que minha internet hoje está um problema. Estamos ouvindo bem. Pronto. Ressaltando também essa questão que foi colocada por Márcio, acredito que seria importante também dar uma lida em Zacarias capítulo 4. Acredito que o pastor Evaldo até citou, porque se formos comparar essa questão de candelabro e até oliveiras, talvez a ideia das duas testemunhas se encaixem mais com o aspecto que está sendo apresentado em Zacarias 4 a respeito da restauração de Israel, que é o foco ali das duas testemunhas. Eu acho que se encaixa mais do que o aspecto da igreja. Mas como o Márcio falou, isso é uma discussão que vamos entrar depois. Eu só queria falar rapidamente acerca dessa questão da atuação do Espírito Santo, porque também concordo com a ideia de que o Espírito Santo ele vai ser ativo durante o período da tribulação, mas de uma maneira diferente, como também foi colocado pelo pastor Evaldo. E ressalto, irmãos, a importância do texto de João capítulo 16, onde o Senhor Jesus Cristo ele apresenta um dos propósitos da descida do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Cristo Jesus, e aí eu já medito sobre Zacarias capítulo 12, onde os israelitas eles vão chegar ao convencimento de Cristo, que ele é o Messias e tudo mais, do juízo, que está tratando de um legalismo que até o início da tribulação, ou pelo menos na primeira metade, os israelitas ainda estarão presos naquele aspecto legalista da lei, imaginando que através das obras poderiam ser salvos. E também ele fala sobre a derrota do príncipe desse mundo,
que já está julgado. E aí ele fala sobre o juízo, né? Ora, se nós formos tratar dentro desse aspecto do Apocalipse, o juízo do inimigo é um dos focos, é um dos pontos que está sendo tratado ali. Então, eu creio particularmente que o Espírito Santo, nesse aspecto salvífico, ele vai continuar atuando, principalmente durante o período da tribulação, porque o mundo precisará, assim como os israelitas, serem convencidos do seu pecado, do juízo e da justiça também. Agora, focando nessa questão também, eu acho interessante tratarmos sobre a questão dos dons, porque eu não sei se eu entendi bem, pastor Evaldo, o senhor pode me corrigir, mas o senhor concorda que, de certa forma, o Espírito Santo capacitará aqueles que estarão na tribulação com dons espirituais, mas não no aspecto da igreja, porque a igreja recebe dons para ser edificado. E aí eu me lembro do texto de, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, que fala, por exemplo, do dom da profecia. E a palavra ali, katargezontai, que é utilizada por Paulo, ele traz a ideia de ociosidade. Ou seja, é algo que existiu, mas que parou por um tempo, mas que vai voltar. Estamos falando de um dom. E aí a minha pergunta para o pastor Evaldo é a seguinte: o senhor concordaria que a ideia dessa questão do dom lá no período da tribulação estaria mais próximo daquela ideia que foi do ministério apostólico, que foram usados dons espirituais mais focados para a questão da evangelização do que mais necessariamente para a edificação da igreja? Essa seria a minha pergunta. Pronto, irmão, pastor Danilo, concordo plenamente. O dom de profecia, ele vem, a gente tem profetas antes da igreja, né? No período do Antigo Testamento. Tem apóstolos antes da igreja. Agora, a gente vai ter pelo menos dois profetas, foi o que o irmão Almir colocou aí, que são as duas testemunhas, são dois profetas. E os dons que vieram no Pentecostes foram dados, e Paulo endossa isso lá em Efésios 4, que vieram para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja. Agora, os dons estão sendo dados, não todos, né, esses que a gente tem hoje, mas os dons são dados para uma obra missiológica mesmo, porque vai ser trabalhado até quando diz os vossos jovens, os vossos velhos terão visões, sonhos e tal, e fala também. Isso tudo tem a ver com conversões de Israel, conversão. Então, não é algo para edificar a igreja, é algo para salvar não só Israel, mas gentios durante um período tão difícil que é o período da tribulação. Quanto à pergunta de Márcio sobre Daniel 12, está lá na frente de alguns slides, Márcio. Aí deixa a gente vai lá para frente lá, E só viu? ressaltando por último, irmãos, rapidamente, o fato de o Espírito Santo estar presente no mundo durante o período da tribulação não necessariamente quer dizer que algumas dessas pessoas, inclusive como citadas pelo irmão Elias, se eu não estou enganado, de que já eram conhecedores do Evangelho, que até mesmo ouviram a nossa discussão aqui, não necessariamente isso quer dizer que eles se converterão. Porque, por exemplo, lembrando aqui e passando aos irmãos, Hebreus capítulo 6, versículo 4, é impossível, pois, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignominia. Então, o fato de o Espírito Santo estar na tribulação não necessariamente irá impedir com que as pessoas que cheguem ao conhecimento da verdade lá venham ser condenados por falta de fé, porque não se deixaram convencer pelo Espírito Santo, que, pelo menos na minha opinião, estará atuante durante aquele tempo. E aí encerro aqui. Ok. Isso aí, pastor, esse versículo é interessantíssimo. Eu acho que nós deveríamos, pastor Evaldo, retornar na semana que vem com o Márcio explicando o texto dele lá, tá? A gente começa com o Márcio. Começa, Hã? Márcio terá a palavra aí. E também para as Viu, Márcio? perguntas que ele não Viu, pôde Márcio? fazer hoje, aí a gente abre com Márcio e depois a gente vai para os slides. Pode ser assim? E aí, mas esse texto citado pelo pastor Danilo, ele cai muito bem com essa parte da tribulação ali, do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo ali, que é uma coisa que me interessa muito também.
E eu É o vou. Márcio, o Márcio e o pastor Danilo, os Tá dois. bom. O Márcio começa, depois o pastor Danilo toma. Porque, irmãos, é isso que o Márcio falou do início. Eu acho que o importante é o aprendizado. E o que a gente está abordando aqui, a gente está trazendo coisas aqui que até é novidade. Eu tenho também um parecer que talvez choque lá na frente, mas as pessoas, para mim, que ouviram o evangelho na era da igreja, durante a tribulação, elas não vão se converter, né? Baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O Interessantíssimo isso aí. evangelho vai ser pregado agora a quem nunca ouviu. Indonésia só tem 1% de pessoas que são cristãs. Então, tem lugares aí, em várias partes do mundo, que nunca ouviram. Eu acho que é justo, se Deus fizer assim, não há injustiça nenhuma de que quem viveu com a gente, parente e todo mundo que viu e ouviu o evangelho e acabou ocorrendo o arrebatamento da igreja, essas pessoas, eu vejo assim, quando diz assim do anticristo, ele os enviará a operação da verdade, a operação da iniquidade, a operação do erro, O espírito do erro. todos o espírito de erro, por quê? Aí diz assim, por que que Deus vai fazer isso? Lhes entregar a operação do erro, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E isso dá um precedente. Isto tudo indica que foi antes. Eles não receberam o amor da verdade, eles não quiseram conta com a verdade, e aí Deus os enviará a operação do erro, e agora Deus vai tratar com quem nunca ouviu. Deus vai tratar com gente que porque gente que já ouviu trocentas vezes aí e nunca aceitou Cristo, agora, depois do arrebatamento, já era para eles. Eu quero acreditar que essa tese não é correta. Eu quero, até eu mesmo quero acreditar que ela é correta. Mas a gente ainda vai abordar isso aí com você. Tá bom. Muito bom. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. É uma bênção, realmente. Esse nosso estudo aqui, ele é tutano, né, pastor Evaldo? Isso aqui é carne pura, é tutano, não é leite, não, né, pastor Márcio Evaldo? disse que é de alto nível. É alto nível É o que mesmo. eu acredito, É um né? prazer. Ambiente de confiança e de alto nível. É verdade. Então, se a gente está com o mesmo objetivo, querendo a mesma coisa e vai compartilhar uma eternidade junto, vamos compartilhar desde já. Esse é o que É eu penso. começar agora. Muito bom. Vamos terminar com uma oração e a nossa oração final hoje é do pastor Danilo, tá bom, pastor? Por favor, nos despeça com Ora, essa oração. oremos. Senhor nosso Deus, nós primeiramente gostaríamos de agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder ter sido salvos pela fé em Jesus e termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque este mesmo Espírito tem nos convencido da verdade de Cristo e também nos iluminado para que nós possamos compreender com bom discernimento o que o Senhor tem a nos ensinar. E baseado naquilo que o Senhor já tem nos ensinado, a nossa esperança e também consolo é que o tempo da tua vinda esteja breve, Senhor, Amém. para que, enfim, todas as nossas lutas possam cessar e que todas as nossas angústias possam chegar ao fim. E é por esse motivo que nós também oramos, para que este convencimento do Espírito possa se achegar àqueles que, infelizmente, estão próximos de nós, que até aqui têm ouvido o Evangelho, mas que têm demonstrado a dureza de coração. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa quebrantá-los, para que o Senhor possa mostrar a verdade de uma maneira tão clara que eles não possam mais resistir ao apelo que o Senhor tem feito. Que eles possam crer em Jesus Cristo, até mesmo para que, quando ocorrer o período da tribulação, eles não estejam presentes aqui, ó Deus, e que não venham, diante de angústias, reconhecer a verdade que há tanto tempo está diante de cada um deles. Ó Deus querido, nós também aproveitamos o momento para, mais uma vez, orar em favor dos nossos irmãos e também de toda a população lá do Rio Grande do Sul. Oramos a Deus para que o Senhor possa estar demonstrando, derramando sobre eles a tua misericórdia e graça, que possa estar suprindo suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais e, quem sabe, até espirituais. Que o Senhor possa, ó Deus, restaurar a vida, a casa, os bens dessas pessoas, para que eles possam, ó Deus, até mesmo nessas ações do Senhor, reconhecer o teu amor, a tua graça, a tua compaixão em favor deles. Que o Senhor possa também mobilizar as igrejas, a todos nós, para que, de alguma maneira, possamos cooperar com essa restauração da vida dessas pessoas. Oramos também agradecido por esse tempo de estudo e tenho a certeza que essas palavras não são só minhas
em dizer que tem sido muito bom poder aprender a tua palavra ao lado desses irmãos, em especial dos estudos que pastor Evaldo tem trazido para nós. Que o Senhor continue nos dando essas oportunidades, que continue nos ajudando a compreender ainda mais a tua palavra, para que nós não venhamos reter apenas para nós, mas que nós venhamos compartilhar com outros irmãos e com outras pessoas, para que eles também cheguem ao conhecimento de Cristo e das verdades do Evangelho. Essa é a oração que faço, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Muito Bom descanso bom. para todos. Muito boa a reunião hoje. Muito bom. Deus abençoe. Muito bom, eu vou usar essa estratégia aí a partir de agora. Eu vou escrever as perguntas durante a fala, pastor Ivaldo. Porque daí eu não vou perdendo o ritmo. Senão depois fica muita coisa. Eu já Eu vi que gostei. Eu gostei. ele foi respondendo também. Você reparou, né? Viu? Você percebeu que daqui para frente você começa a ficar apertado, né? Não, mas não só sou eu que estou apertado. Os interessados estão apertados, né? Valeu, gente. Boa semana para noite, todos. Tchau. Boa noite. Deus abençoe, Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite.